Boa noite, queridos. Que o Senhor seja com você. Vamos adorar ao Senhor, mas antes eu queria orar pela sua vida. Junte quem estiver ao seu lado, dê as mãos, vamos clamar pela presença do Senhor, pelo agir dele nas nossas vidas, no nosso coração. Se você tiver algum familiar que não esteja aí, junte-se com quem está orando, vamos orar por eles, clamar pelo agir de Deus, pelo cuidado do Senhor, pela proteção dele sobre nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo amor do Senhor, pelo teu cuidado. Senhor, agora nós começamos juntos aqui a adorar ao Senhor juntos e nós queremos entregar a vida de todos aqueles que amamos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Clamamos por tua presença, pelo cuidado do Senhor, pelo agir do Senhor e para que a tua proteção alcance a todos, Senhor. Clamamos também por nós, que o nosso coração se curve diante da tua vontade e tu faças conosco, Senhor, aquilo que o Senhor já sonhou para nós. Nós queremos nos entregar, ó Deus, a ti, ó Deus, para que tua obra sobre nós, ó Deus, possa alcançar muitas almas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém, aleluia. Mesmo que as lutas, as dificuldades, as tempestades, irmãos, possam querer nos aprisionar, podemos ter a certeza que o Senhor é que nos liberta, que nos traz o renovo. E Deus nos restaura, restabelece a nossa vida, tanto física, Deus, como emocional. Então vamos adorá-lo, clame ao Senhor. Vamos juntos exaltar o seu nome, reconhecendo que Ele pode transformar as nossas vidas, em nome do seu Filho Jesus. Amém.
Vamos orar, vamos agradecer ao Pai pela graça maravilhosa, pela alegria de estarmos juntos aqui, adorando o Senhor. Vamos louvar ao nosso Pai, entregando tudo a Ele, sabendo que o poder que Ele nos libera é suficiente para vivermos em paz, a alegria do Senhor é suficiente para o nosso coração, ela tem a medida certa da nossa vida, a medida certa do nosso coração, dos nossos anseios, dos nossos maiores desejos. Nesse momento em que a gente vai orar, eu quero pedir que você coloque diante do Senhor a sua vida, as suas necessidades, a sua família, o seu emprego, a sua saúde, mas também agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem sido um Deus poderoso, maravilhoso, que tem se revelado a você. Então vamos agradecer ao nosso Pai também e vamos clamar a Ele pela alegria, pela certeza todos os dias de que Ele está conosco. Vamos falar com o nosso Deus. Coloque diante do Senhor a sua vida, chame aí toda a sua família para orar com você. Se tiver um amigo aí na sua casa, você convida ele para orar junto. Deem as mãos, se possível, e vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor, bendizendo, dizendo que é no seu poder, Cristo amado, Mestre, que a nossa vida está. E todos os perigos que possam ameaçar a nossa vida e a nossa paz, nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor pode nos livrar de tudo, de todas as coisas, de todas as investidas do inimigo. Nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. O Senhor é um Deus fiel, bondoso, maravilhoso, cuidadoso e sempre tem estado presente em todo o tempo. O Senhor não perde o controle de absolutamente nada, nem das coisas mais difíceis, nem das mais fáceis. O Senhor está por dentro de tudo e está tomando conta de tudo, está sustentando todas as coisas. O Senhor nos permite, às vezes, situações difíceis. E nós agradecemos também por isso, porque elas nos fazem crescer. O de mais precioso que podemos ter aqui, verdadeiramente, é a nossa alma. O Senhor nos diz isso. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, Pai, obrigado porque a nossa alma está em Suas mãos. E eu quero pedir para que todos aqueles que estão acompanhando conosco o culto, que estão cultuando ao Senhor, entregue, Senhor, tudo ao Senhor nessa hora. Eu quero pedir pela saúde dos meus queridos irmãos, quero pedir, Senhor Deus, por salvação, quero pedir por reconciliação e o amor do Senhor reinando nos lares, a alegria do Senhor estando presente em cada coração. Pai, quero te pedir pelo mundo, pelo planeta, tanta gente sofrendo, tanta gente vivendo, Senhor Deus, o luto. Meu Deus, peço que o Senhor conforte cada coração. Pelo mundo afora, conforte todos os corações. Ó Deus, peço também sempre por todos aqueles que estão cuidando dos doentes nos hospitais. Abençoe, Senhor. Cuide, Senhor. Dê suporte, renove as forças, renove, Senhor Deus, as emoções. Dê a paz. Ó Deus, peço pela sua igreja para que possamos caminhar juntos, firmes, entrelaçados, cheios do seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e mesmo em meio a essa pandemia nós temos conseguido falar do teu amor, as células têm se reunido, missões têm sido feitas, nós temos feito o evangelismo, nós temos feito ação social. Obrigado, Senhor Deus, porque a igreja não para, as crianças estão sendo cuidadas, os idosos estão sendo cuidados, Senhor Deus, o rebanho está entrelaçado e eu quero pedir ao Senhor que isso aumente, que todos nós abramos os nossos corações para estarmos mais juntos. O Senhor tem nos revelado que esses são os últimos tempos e nós precisamos nos unir como igreja do Senhor, porque o Senhor certamente há de voltar para buscar a sua noiva e nós estaremos juntos. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, a tua noiva, e eu quero te pedir que o Senhor fale profundamente a cada coração no momento em que a mensagem será pregada. Amém. Tudo para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, separe, ore, entregue com alegria. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 17. Josué, capítulo 3, de 7 a 17. Nós vamos meditar num dos episódios importantes na trajetória do povo hebreu do Egito à conquista da Terra Prometida. Nós vamos falar hoje sobre a travessia do Jordão. Nós vamos parar nesse episódio maravilhoso que Deus mostrou o seu poder junto ao seu povo, o povo escolhido. Nós vamos aprender muita coisa aqui. Vai abrindo sua Bíblia aí, Josué, capítulo 3, do 7 ao 17. E eu quero parar aqui para congelar a nossa cena na vida de Josué. Josué é um homem que me inspira muito, porque Josué é um homem muito seguro na sua fé, na sua adoração, na sua obediência a Deus. Eu creio que Deus narrou esse episódio aqui para nós aprendermos algumas coisas. O que fazer tendo Josué como referência e o que não fazer, tendo também uma parte do povo como referência. Existia naquele povo, no povo de Israel, assim, uma desobediência inflamada no coração daqueles hebreus. Deus mostrava o seu poder, Deus mostrava a sua glória, Deus fazia sinais e maravilhas, mas eles insistiam em duvidar. Mas nos chama a atenção a firmeza de Josué, a certeza do que ele estava fazendo, de onde ele estava saindo e para onde ele estava indo. E com quem ele estava indo. Josué não prestava atenção nem para a esquerda, nem para a direita. Ele prestava atenção simplesmente no autor da vida. Tudo o que Deus dizia era aquilo que Josué fazia. Então, eu queria meditar aqui nessa porção da palavra de Deus para perceber quanto Deus nos ama e quanto Ele dá para nós o crédito de podermos rever a nossa vida, meditarmos um pouco nas nossas atitudes, revermos como está a nossa fé e pararmos um pouco e pensarmos assim, como a gente vai seguir daqui para frente? Segundo Josué, segundo um homem perseverante na fé, na adoração, no amor a Deus, ou segundo os hebreus oscilantes, vacilantes? Aqui, nesse episódio da travessia do Jordão, nós percebemos um Deus firme nas suas promessas, um Deus cuidadoso e um Deus que nos chama a conquistar aquilo que Ele nos prometeu, que é uma terra prometida, que é um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar que manda leite e mel. E mesmo diante de todos os obstáculos, os mais terríveis possíveis, os mais intransponíveis possíveis, Deus está conosco. Deus mostra o seu poder. Então, eu quero te convidar aqui, mergulhar nesse episódio verdadeiro, em que o povo hebreu teve um êxito, foi vencedor, em que Deus mostrou a sua glória, em que Josué pôde se mostrar um líder fiel, um líder vitorioso. Apesar de lidar com os desafios do deserto, daquele povo meio desobediente, apesar de lutar também contra os seus próprios desafios, porque não era fácil, a vida no deserto era desafiadora, Josué sempre foi firme. Ele ia com a sua fé até as últimas consequências. E eu creio que Deus nos chama a olhar para a vida de Josué. Eu creio que Deus te chama a olhar para a vida de Josué. Eu creio que Deus coloca essa história aqui verdadeira e revela a vontade dele para a sua vida e para a minha vida através da vida de Josué. Então vamos ler Josué capítulo 3, do verso 7 até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. E eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem:
Quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e preste atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr. E as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam à frente levando a arca da aliança, e quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que ficava ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco no meio do rio Jordão e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Josué era um homem fiel a Deus, sempre fazia exatamente como Deus mandava. Existia um desafio ali na travessia do Jordão. Josué precisava chamar o povo e convencer o povo, mostrar para o povo que Deus estava no meio deles, que Deus estava com eles. Essa necessidade de que Josué tinha que fazer assim era porque o povo duvidava muito do que Deus ia fazer. E apesar de todo aquele tempo andando no deserto, apesar de terem sido libertos da escravidão do Egito, ainda havia dúvidas no coração daquele povo. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz: agora escolham 12 homens de cada tribo de Israel, e quando os sacerdotes que estão carregando a arca do Senhor, a arca da aliança, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro d'água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. A arca da aliança representava a presença de Deus, e ali eles estavam munidos da presença de Deus. Eles estavam guardados pela forte mão de Deus. Então, atravessar o Jordão e chegar até Jericó era o que eles sonhavam. E tinha um significado forte para eles. Eles estavam chegando na Terra Prometida, mas também tinham que enfrentar o próximo desafio, que era enfrentar a cidade de Jericó. Logo depois do Jordão, e eles estavam enfrentando o Jordão com o objetivo de chegar a Jericó, de enfrentar a cidade fortificada, eles tinham que arrasar Jericó. Elas estavam no meio do caminho, eles estavam no meio da terra prometida ali. O caminho que eles tinham que passar. E Deus tinha prometido que eles iam exterminar Jericó. Mas como? O povo hebreu era um povo nômade. Eles viviam em tendas. E Jericó era uma cidade que tinha uma idade de aproximadamente 500 anos. Tinha uma tradição de um exército fortificado, de armas bem elaboradas, sem contar nas muralhas de Jericó, que eram grandes, muralhas fortificadas e uma cidade bem armada. O povo de Israel tinha que atravessar o Jordão e enfrentar Jericó. Como fazer isso? Muitos deles estavam temerosos, mas Josué: o Senhor está conosco, e ele me disse que nós vamos atravessar o Jordão e logo depois nós ainda vamos conseguir arrasar com Jericó. Eu fico pensando a respeito da minha e da sua vida. Nós temos aí os nossos Jordões para atravessar. Nós temos aí as cidades fortificadas que nós temos que lutar contra elas. Existem muitas fortalezas na nossa vida. Existem problemas. Existem coisas que muitos de nós já jogamos a toalha. E já pensamos assim como aquele povo de Jericó: não vai dar certo. Como o povo de Israel: não vai dar certo. Mas Josué
a nossa referência maior, a que Deus nos apresenta, nos diz: prestem atenção, o Senhor está no meio de vocês. Fiquem atentos, porque os sacerdotes vão carregar a arca da aliança, a presença de Deus. Vocês precisam ir atrás, porque nós vamos atravessar o Jordão. Josué estava ali sempre firme, comandando aquele ato de bravura com uma fé sem esmorecer, incentivando o povo, dando direção, segundo exatamente o que Deus mandava. Eu queria te fazer uma pergunta nessa hora. Sobre todas as coisas que Deus tem te mandado, você tem ouvido exatamente aquilo que o Senhor tem dito? Você tem feito exatamente como o Senhor tem mandado fazer? Ou você tem feito mais ou menos, um pouquinho, ou quando você acha que tem que fazer, segundo a sua própria conveniência? Certamente que desse jeito nós não atravessaremos o Jordão. Certamente que desse jeito você não conseguirá atravessar o Jordão. Porque Deus é criterioso. E esses critérios estão diretamente ligados à obediência, ao amor que nós temos que desenvolver com Deus e para Deus. Ele então nos chama a viver assim, incentivados por uma fé firme, forte, por uma obediência verdadeira, completa. Atravessar o Jordão significava ainda mais. Significava que o povo de Israel ia encontrar um milagre que era o rio aberto e logo depois uma força maior para enfrentar o inimigo, que era Jericó. Eu quero te dizer o seguinte, que você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 desafios. Eles tinham 2 pela frente inicialmente: atravessar o Jordão e Jericó. Atravessar o primeiro desafio, que era bem difícil, ou seja, ter que passar por um rio de uma extensão daquelas, de uma profundidade daquelas, quase impossível. Atravessar aquele desafio significava para eles que o outro estava no papo. E é verdade. Quando nós nos acostumamos a viver sob os cuidados de Deus, nós vamos vendo as maravilhas uma após a outra. Assim como o povo de Israel passou pelo Jordão, passou por Jericó, passou por Ai, e assim foi. Sabe, às vezes estamos aqui parados, travados no meio de um desafio, pensando no outro, mas não tomamos nenhuma atitude. Atravessar o Jordão, que era o primeiro desafio, significava muito para eles. Porque se Deus faz um milagre, Ele faz 2, faz 3, faz 4. E eu quero pensar com você a respeito disso. Deus coloca Josué como referência para a sua vida e para a minha vida. E Deus se mostra presente. Deus está no meio do seu povo. Deus está desejando estar no meio da tua casa, na tua vida. A arca do Senhor vai à frente. Vá atrás. Deixa ela te direcionar. Então os sacerdotes colocaram os pés na água e aquele rio começou então a represar. E diz aqui a palavra de Deus no versículo 16 que as águas foram se amontoando até a altura de uma cidade chamada Adã. Segundo os arqueólogos, essa cidade ficava aproximadamente 20 quilômetros acima, ou seja, o rio foi represando até um pouco mais embaixo no Mar Morto. E abriu-se então uma estrada de 20 metros aproximadamente de largura para passar 1 milhão de pessoas. 1 milhão. E aquelas pessoas passaram aos pés secos. E Josué, com a sua fé, com a certeza de quem ele era em Deus e a certeza de quem Deus era para ele, passou à frente comandando aquele povo. E o povo passou em frente a Jericó. Lá no verso 16, a palavra de Deus nos diz isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água, ele parou de correr e ficou amontoado na parte de cima do rio até Adã. A cidade ficava ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Deus sempre faz as coisas de uma forma pensada.
E certamente que se o inimigo visse aquele povão todo passando aos pés secos no Rio Jordão, por entre o Rio Jordão, o inimigo ficava temeroso, ficaria temeroso. E ficou, porque lá no capítulo 5, do mesmo livro de Josué, a palavra de Deus diz: todos os reis amorreus do lado oeste do Rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. Meu irmão, Deus está contigo, Deus está comigo. Mas é importante que você saiba que as estratégias de Deus são sempre melhores que as suas. Aguarde. Deixe Deus te mostrar o lugar certo de atravessar, no tempo certo. Tem que ser do jeito dele. Não tente fazer as coisas segundo a sua conveniência. A sua visão é muito pequena em relação à visão de Deus. Então, seja assim como Josué, desejoso de fazer a vontade de Deus exatamente como Ele manda, sabendo que Deus está no meio de nós, sabendo que Deus está conosco, sabendo que nós temos que seguir a direção dele. Olha, preste atenção, como eu já disse, a vida no deserto era desafiadora e atravessar aquele Jordão era mais ainda. Mas é nos momentos mais difíceis, é no momento em que nós achamos que a coisa está mais complicada que nós devemos seguir a Deus. Todos os momentos. Mas muita gente desiste quando a coisa complica. Há muita gente que para quando vê que a coisa está turva e ninguém vai dar jeito nisso. Deus é especialista em milagres. Deus é especialista em abrir Jordão. Deus é especialista em abrir Mar Vermelho. Deus é especialista em arrasar com cidades fortificadas. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, é possível aos olhos de Deus. Josué chama a atenção do povo: sigam a arca. E tem que ser agora, porque é a hora de Deus. Mas a gente não está preparado. Ai meu Deus, mas como é que a gente vai atravessar esse Jordão? E agora, por que Deus escolheu essa hora? Logo na hora que o rio, segundo o texto aqui da palavra de Deus, logo na hora que o rio está mais cheio. Logo na hora que é o tempo de colheita, que o rio está mais cheio. Meu Deus, nós temos que estar atentos àquilo que Deus tem para nos dizer. Porque as estratégias são dele. E nós não temos que temer o tempo de dificuldade. Nós estamos nas mãos do Senhor. Precisamos crer sem medo. Ele vai à nossa frente nos mostrando o caminho. Hoje, nós não temos mais a arca, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo. E Ele vai nos conduzindo do jeito certo, no tempo certo, da forma certa. Por isso, é importante que você se humilhe, que você se ajoelhe, que você ouça a voz do Senhor, abrindo a palavra, ouvindo o que Deus tem para te dizer. Assim como Josué fazia. Não tente fazer a sua maneira, não tente atravessar o Jordão no momento mais simples, onde as águas estão mais baixas. Deixe Deus te conduzir à vitória. Deixe Deus te conduzir. Às vezes, Deus permite que passemos por situações mais difíceis, períodos de cheia, e a gente fala assim: por que isso está acontecendo? Por que a cheia está acontecendo? Por que está transbordando? Deus está querendo tratar da tua vida e mostrar o milagre. Deixe Deus fazer. Pare de questionar. Deixe Deus permitir as cheias e fazer você passar os pés secos, para você entender que o poder é dele e que ele tem poder verdadeiramente. Não questione. Deixe Deus fazer a maneira dele. Meus irmãos, há muitas pessoas que questionam tanta coisa na igreja. Por que tem que ser assim? Por que não é desse modo? Por que é do outro modo? Por que é do modo A, X, Y, Z? Quando nós estamos juntos, os pastores, tem sempre uma conversa desse tipo. Quando você coloca uma blusa, as pessoas reclamam. Quando você coloca outra, e por que você não colocou aquela? Quando você fala demais, as pessoas falam que você fala muito. Quando você fala de menos, as pessoas falam que você não está falando nada.
As pessoas estão sempre ponderando uma coisa e outra, mas Deus não chama para ponderar. Deus chama para obedecer. Certamente que Josué poderia chegar para Deus e falar assim: mas Senhor, eu estou aqui cuidando desse povo, então, são tantos desafios. O Senhor está querendo que a gente vá tentar atravessar exatamente no tempo de cheia? O que é isso? Deus está te dizendo segundo o poder dele. Ajoelhe-se com humildade. Dobre os seus joelhos e ouça a voz do Senhor em oração, deixando o Espírito Santo falar o teu coração, lendo a palavra, recebendo a direção de Deus. Uma outra coisa, aqui no capítulo 3, mas no verso 5, um pouquinho antes, o Senhor disse então para Josué: olha, nós vamos atravessar o Jordão, chegou a hora. E ele diz, lá no verso 5 do capítulo 3, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Maravilhas vocês vão ver. Precisa se santificar. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que é santificar-se? É separar-se de tudo que é contrário a Deus. É ficar longe de toda a conversa que é contrária a Deus, a todo modo de vida que é contrário a Deus, todo pensamento que é contrário a Deus. A santificação é um processo, mas que envolve atitudes decisivas. Você não pode deixar para se santificar amanhã se você está pensando em algo hoje. Tem que ser decisivo. Deus te chama a uma decisão de estar ao lado dele. Pecado não é para a gente poder ficar alimentando e tratá-lo como bichinho de estimação. Pecado é para a gente extirpar. E nós precisamos caminhar nesse processo de santificação com seriedade, porque a nossa referência é Josué. E Deus fala para ele: olha, para que vocês atravessem o Jordão, precisa haver santificação. Para que vocês conquistem a cidade de Jericó, precisa haver santificação. Para que vocês entrem nesse processo de conquista e cheguem à terra prometida, precisa de santificação. Há muita gente querendo a terra prometida, mas não deixa o pecado de estimação. Os pensamentos são os piores possíveis. A vingança fica ali, regurgitando. A raiva regurgitando. O passado regurgitando. E muitas vezes fazem isso deliberadamente. A pornografia, a falácia, a língua ferina. Nós estamos aqui para abençoar. Nós somos abençoadores. Josué abençoava aquele povo. As pessoas às vezes se levantavam contra ele, contra Moisés, o antecessor dele. Mas eles estavam ali para abençoar. Nós não estamos para amaldiçoar, porque nós somos santos e precisamos nos santificar. Nós estamos aqui para viver uma vida separada, disponível para Deus, decidindo por Deus o tempo todo, em tudo, acima de tudo. Se desejamos verdadeiramente possuir a terra, primeiro é necessário que Deus nos possua. Você quer possuir a terra? Você quer viver ao lado de Deus o tempo todo, em santificação, em santidade, em amor a Ele? Você precisa saber que Deus precisa te possuir, para que você possa possuir a terra com Deus. Não adianta. Tem muita gente que quer possuir a terra, mas não quer ser possuído por Deus. E não existe nenhuma maneira de Deus se atrelar ao pecado. Se você está abrigando pecados escondidos, que só você sabe, coloque tudo isso diante do Senhor. Saia desse negócio. Peça perdão. Arrependa-se. Atravessar o Jordão significa possuir a terra. E só pode possuir a terra se for possuído por Deus. A santificação é necessária e define a perspectiva de atuação de Deus. Porque se envolve pecado, Deus não atua. Deus tem prazer em abençoar um povo que se arrepende e está disposto a mudar, a ser transformado, viver para Ele
por amor a Ele. Nós estamos prontos, então precisamos seguir. Precisamos seguir porque a arca está seguindo. O Jordão está se abrindo. Mas tem outro lado. Há muitas pessoas que veem o Jordão aberto, veem a bênção do Senhor, veem que Deus está operando, mas não tem coragem de deixar alguma coisa. Está sempre agarrado com algum bem, com alguma questão. Tem que entregar tudo. Tem que entregar tudo. Deus deseja que você entregue tudo. Não pode servir a Deus pela metade. A nossa relação com Deus não pode ser pela metade. E os hebreus ficaram ali vendo as maravilhas, mas muitos questionaram. E ficaram ali pensando, meu Deus, será que eu vou atravessar? E atravessando eu vou poder voltar? E se acontecer alguma coisa? Eles estavam sempre ponderando a possível volta para o Egito. Eles sempre estavam ponderando a possibilidade de não seguirem adiante. Porque eles sempre tinham medo de perder alguma coisa para trás. Mas Deus havia prometido uma terra. Sabe, você deve saber disso, que muitas vezes os judeus, os hebreus, no meio daquela caminhada, eles questionaram a volta para o Egito. Estou repetindo isso. Porque eles achavam que lá no Egito existiam coisas importantes para eles. Há muitas pessoas que vão angariando coisas pecaminosas, mas que não conseguem deixar para trás. Tem um monte de talismã, mas não deixa isso para trás. Tem que largar tudo. Às vezes você não deixa o seu filho para seguir a Deus, o seu pai para seguir a Deus. E saiba, você precisa seguir. Precisa seguir porque você precisa ganhá-los para o Senhor. Então você precisa viver em fé, todo o tempo, sem medo, deixando tudo que é seu nas mãos de Deus. Você e tudo que é seu, é tudo dele. Nós não precisamos ficar parados vendo o Jordão aberto e perdendo a oportunidade de avançar numa terra prometida. Precisamos entregar. Está tudo aberto, mas eu estou cheio de cangalha. Entrega tudo para Deus. Eu fico pensando a respeito de Ana. Ana, a mãe de Samuel. Aquela mulher cuja história é narrada no primeiro livro de Samuel, logo no primeiro capítulo. Ana era uma mulher que tinha um desejo enorme de engravidar e ela não podia engravidar. Ana, mulher de Elcana, ia todos os anos entregar o sacrifício ao Senhor, e ela ia até o sacerdote e chorava e clamava ao Senhor por um filho, mas Ana não tinha filhos. Então ela fez um voto a Deus e ela disse: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu te entrego de volta. Eu prometo ao Senhor que se o Senhor me entregar um filho, ele vai ser desmamado, e logo que ele for desmamado, ele será teu, Senhor. E sabe, Ana recebeu de presente de Deus Samuel, e Samuel foi entregue para o serviço do Senhor no templo, e Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Então eu te convido a entregar tudo e atravessar o Jordão aos pés secos e conquistar Jericó e chegar à terra prometida, porque Deus tem o melhor para você. Meu Deus, espera aí, pastor, tem muitas coisas, está tudo muito difícil. Nós temos que ponderar. Nós não temos que ponderar, nós temos que confiar. A nossa referência é o Senhor, mas Deus nos deu Josué também como referência, um homem de fé, como um homem íntegro. Então olhe para esse homem e siga adiante. Ele diz: o Senhor está conosco, deixe tudo para trás. Ele está no nosso meio. Santifique-se hoje, porque Ele vai fazer maravilha no meio de vós. Deixe para trás o seu pecado, as bugigangas. Entregue tudo para o Senhor. Deixe para trás o seu coração firmado nas coisas da terra. É tudo dele. Nós ficamos ponderando que nós vamos fazer alguma coisa quando terminar a pandemia. Não.
Deus está te chamando para você seguir e atravessar o Jordão agora. Agora. Nós estávamos na reunião dos homens quando o Marcelo deu uma palavra muito abençoadora, quando ele disse assim: nós estamos esperando a pandemia acabar. Mas o que Deus vai dizer para a gente quando a pandemia acabar, se a gente não aproveitou esse tempo tão importante para a gente falar do amor de Deus, tão importante para a gente edificar coisas maravilhosas dentro da nossa família, com o cuidado de Deus, sob a orientação do Pai. Nós vamos passar a pandemia e nós não vamos aprender nada, nós não vamos construir nada. Deus está dando um tempo para a gente ficar recluso dentro de casa e pensar tanto sobre a nossa vida. Será que a gente vai terminar essa pandemia pior do que a gente começou? Não. Nós precisamos seguir em santidade, sabendo que Deus está conosco, entregando tudo para Ele, a nossa vida integralmente. Eu quero te dizer que nessa hora, se Deus está tocando no seu coração, que você precisa entregar algo para Ele, ajoelha aí onde você está, ou não, se você não pode ajoelhar, mas entregue tudo que você não entregou. E se você tem uma área da sua vida que você está brigando pecado, santifique-se agora, porque Deus está querendo fazer maravilha no meio da tua casa, no meio da tua vida. E se você não está acreditando que Deus está contigo, eu quero te dizer, Ele está contigo. A presença dEle é contigo. Deus te chama. Ele chama cada um de nós. Ele entregou o Filho para salvar a todos. E é verdade que por meio da fé você vive o melhor de Deus. Creia nisso. Creia de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor nessa hora, a igreja toda está orando por você. Cada um nas suas casas, mas orando pela sua vida. Para que você definitivamente entregue-se ao Senhor e passe esse Jordão, conquiste Jericó e vá à terra prometida. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer agora. Não deixe o Jordão aberto e fique ponderando. Passe os pés secos, porque o milagre está aí para você vivê-lo, para o louvor da glória de Deus. Vamos orar. Você que está entregando a vida ao Senhor Jesus, você que precisa colocar diante do Senhor a sua vida, você que está se santificando, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, todos aqueles que estão aqui, Senhor Deus, colocando diante do Senhor as suas vidas, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo por salvação, pedindo por santificação, pedindo, Senhor Deus, uma fé viva e eficaz para atravessar o Jordão, para conquistar Jericó. Ó Deus, para passar todas essas cidades, todos esses desafios e chegar então à terra prometida. Ó Deus, eu louvo o Senhor, porque muito nós aprendemos aqui, a partir de tudo que o Senhor fez na vida do povo hebreu, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Nós tomamos posse da promessa que esse povo alcançou. E nós também alcançaremos, Senhor Deus, viveremos contigo para sempre, na terra prometida, na nossa Canaã celestial. Mas a salvação começa agora, o Senhor está conosco, o Senhor está aqui no nosso coração, e nós desejamos viver as maravilhas do Senhor agora, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, e agora, Senhor Deus, tomando uma postura de santos amados do Senhor, verdadeiramente cheios de fé, adoradores fiéis, para o louvor da Tua glória. Aqueles que estão se entregando ao Senhor agora, eu quero pedir que o Senhor os abençoe e os guarde, e segue esse compromisso para o louvor da Tua glória, Senhor. Bendito seja o Senhor, louvado seja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle, uma semana cheia de vida, e que você profetize vida, amor, alegria, que você seja bênção na vida de tantas pessoas que te cercam. Não deixe de ser uma bênção, não perca essa oportunidade de fazer como Josué, de dizer aquilo que Deus está falando, exatamente como Deus está falando. Para isso, é necessário que você ouça e que você reproduza com coragem, em nome de Jesus. Uma semana cheia da presença do Senhor, para você e para toda a sua família.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.